Olá, mais uma vez, estamos aqui em mais uma aula de máquinas elétricas. Eu me chamo Adailson Cavalcante de Oliveira e sou professor do IFRN, Campo João Câmara. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os ensaios de transformadores. Os ensaios basicamente eles servem para a gente descobrir os parâmetros do transformador real, que a gente já havia estudado. Nós conseguimos fazer com que o nosso transformador real seja representado por um circuito equivalente, o qual a gente chamou de circuito T equivalente. A gente mostrou algumas simplificações também naquele circuito. Agora, por que é importante a gente saber esses parâmetros? É a pergunta que surge. Eu posso listar aqui 3 pontos que são importantíssimos para a gente descobrir os parâmetros do transformador. Ele nos permite saber quais são as perdas elétricas em operação. Hoje em dia, as perdas elétricas significam viabilidade econômica de um projeto. Então, um transformador com baixas perdas melhoraria sua eficiência econômica durante a operação. Pode-se analisar o comportamento também, é o segundo motivo, do transformador em um circuito, tá, durante a operação. Ou seja, com um transformador simulado, um sistema computacional, é possível a gente prever o comportamento dele em um sistema maior. Digamos que uma rede de uma distribuidora deseja saber como é que aquele transformador se comportaria com variações de carga, com distúrbios, com alguma contingência, uma queda de linha de transmissão. Então, como é que o transformador se comportaria durante a energização e desenergização do sistema? Então, com os parâmetros do transformador, a gente consegue representar ele de forma bem adequada numa simulação computacional. Outro motivo seria a gente conseguir monitorar as condições nominais do transformador e programar manutenções. Então, quando a gente sabe os parâmetros do transformador e durante a operação a gente ficar monitorando esses parâmetros, a gente pode perceber alterações na estrutura física do transformador, por exemplo. Houve uma queda aqui na resistência dos enrolamentos, ou houve um aumento na resistência dos enrolamentos. Pode ser um sinal de algum dano físico dentro do transformador. Existe aqui uma queda na resistência RC, que é a resistência do núcleo. A resistência devido às perdas no núcleo. Então, talvez seja um sinal de algum problema ocorrendo ali no núcleo do transformador. E outras características que são perceptíveis através do monitoramento dos parâmetros do transformador. Okay? Existem outros motivos que eu não listei aqui, mas que podem ser utilizados a partir dos parâmetros do transformador, tá? Descobertos realizados durante os ensaios. Por exemplo, ensaios de rotina, eu falei sobre as condições, monitorar as condições nominais, e isso pode ser feito em tempo real, mas pode também ser monitorado nas manutenções periódicas, tá? Onde o transformador é desenergizado e são feitos ensaios para testar as condições dele de operação, se ele ainda mantém os parâmetros nominais de fábrica. Então, os ensaios de transformadores, que vamos falar agora, baseiam-se principalmente nesse circuito equivalente que a gente havia estudado, okay? Onde a gente tem a resistência do primário, a reatância do primário, a resistência e reatância referido ao primário, tá? Esse aqui refere-se ao rolamento secundário do transformador, a resistência RC e a reatância de magnetização do núcleo, okay? E aqui uma carga ZL e a fonte aplicada àquela carga. Tá? As perdas no transformador a gente pode dividir em duas. Tá? As perdas no cobre, que se referem às perdas do tipo ohmica, são as perdas nos enrolamentos R1 e R2. Tá? E as perdas do núcleo do transformador, que é as perdas devido a RC. Tá? A soma dessas perdas a gente chama simplesmente de perdas no transformador. O rendimento do transformador seria então a potência de saída, ou seja, a potência que é transmitida até a carga,
dividido pela potência de entrada, que é a potência que vem para o transformador. Então, obviamente, no transformador ideal, esse valor seria 1, essa divisão aqui seria 1, e a resposta seria 100 e 100%, ou seja, um aproveitamento de 100%. Tá? Só que não é bem assim. Porque uma parcela das perdas acaba sendo consumida aqui nas resistências e na resistência do núcleo, a potência que entra acaba sendo maior que a potência que sai do transformador. Ou seja, a potência que sai, que é o numerador aqui, fica menor do que o denominador. Então, esse número aqui é menor do que 1. Logo, esse rendimento aqui se aproxima de 100, mas nunca é 100 na prática, tá? Nunca é 100, porque há sempre um tipo de perda à existência do transformador. Embora se tenha tecnologia para melhorar os materiais de fabricação, é muito difícil a gente conseguir um transformador com 100% de rendimento, tá? Então, os ensaios do transformador são testes práticos, tá? Onde a gente, baseado no circuito transformador, a gente identifica esses parâmetros aqui, R1, R2', X2', X1', R6, Xn, ok? E as perdas elétricas no transformador, ou seja, existem dois tipos de ensaios básicos, tá? Que é o ensaio de circuito aberto, que a gente descobre as perdas de núcleo, Xm e Rc, e o ensaio de curto-circuito, onde a gente descobre as perdas de um cobre, R1, X1, R2 e Xn. O ensaio de curto-circuito, né? Então, o ensaio de curto-circuito é feito basicamente dessa forma aqui. Então, aqui a gente considera que seja o transformador real, tá? Então, internamente aqui eu tenho a resistência dos enrolamentos, eu tenho a reatância dos enrolamentos, eu tenho R6 e Xm, tudo aqui dentro desse transformador, tá? Eu não representei aqui fora no circuito convencional que a gente mostrei no slide passado. Então, tá tudo aqui dentro embutido. O que é que eu ligo no transformador para fazer esse ensaio? Eu ligo um watímetro. Então, o watímetro ele é ligado nessa forma aqui, tá? Tem duas bobinas, uma ligada em paralelo, uma ligada em série com o circuito, com o enrolamento. E geralmente, tá? Eles são ligados na alta tensão, tá? Eu tenho um watímetro, um amperímetro e um voltímetro, basicamente. Uma fonte variável, ok? Essa fonte aqui ela tem que ser variável, porque a gente precisa colocar uma tensão aqui, tá? Ajustar uma tensão aqui, para que essa corrente aqui ela não ceda a corrente nominal do circuito. Então vamos lá, né? Eu tenho esses instrumentos, watímetro, amperímetro e voltímetro, uma fonte variável, tá? O meu enrolamento de baixa tensão é o curto-circuito. Então é exatamente isso mesmo. Eu faço um curto-circuito, ligo os dois terminais do enrolamento, tá? Essa fonte aqui, inicialmente, ela tem que estar com valor zerado, tá? Inicialmente no zero. Se você colocar um valor nominal aqui, aí é que está o problema. Eu não posso colocar o valor da tensão nominal aqui, porque se colocar o valor da tensão nominal aqui, estando o lado de baixo do curto-circuito, esse transformador vai se danificar, tá? É um risco físico grande. Então, inicialmente, eu coloco zero aqui. O que é que eu preciso fazer aqui, né? Então, eu ajusto, eu calculo com as informações do fabricante, eu calculo a corrente nominal. Os dados de placa me informam a corrente nominal no lado de alta tensão. Então, descobri a corrente nominal, eu posso calcular isso ao olhar os dados do fabricante. Vou elevando a tensão da minha fonte, tá? Até que o amperímetro marque, aqui em ICC, a corrente nominal do transformador. Tá? Quando ele marcar a corrente nominal do transformador, eu paro de ajustar a tensão da fonte e registro os valores. ICC, que é a corrente nominal, PCC, que é a potência de curto-circuito, tá? E VCC, que é a tensão que eu ajustei na fonte. Essa tensão aqui da fonte, ela não é a tensão nominal, mais uma vez, tá? É uma tensão que eu ajustei aqui para que um amperímetro marque a corrente nominal do transformador. Em qual lado? No lado de alta. Os instrumentos são colocados no lado de alta, mas podem também ser feitos no lado de baixa. Qual é o problema de fazer no lado de baixo? A gente aprendeu que o transformador
o lado de alta tensão é o lado que fornece menor corrente nominal. Então, olha só, o ensaio de curto-circuito a gente precisa monitorar a corrente. No lado de alta tensão, a corrente é menor que o lado de baixo. Então, se eu ajustar, fizer a ligação para fazer o ensaio do lado de baixo, os instrumentos precisam suportar a corrente nominal do lado de baixo. Então, são instrumentos que precisam ser mais robustos. Então, seja viável economicamente a fazer esse ensaio do lado de baixo por causa do robustez dos meus instrumentos. No lado de alto, aliás, por causa da robustez dos meus instrumentos, tá? Os instrumentos precisam suportar a corrente nominal que vai circular aqui. Então, por vias práticas, é melhor se fazer esse ensaio no lado de alta tensão, tá? Essa é a justificativa. Então vamos lá, né? Com esse transformador aqui, vamos verificar como é que ficaria o circuito do transformador aqui, né? Esse circuito aqui não é mais o circuito que a gente completo, o circuito é equivalente. É uma simplificação, tá? É uma das simplificações que a gente viu na aula anterior. O circuito L equivalente. O ramo de excitação ele foi deslocado para a saída. Ó. Aqui é o curto-circuito, tá? Ó. Aqui é o curto-circuito que a gente fez no lado secundário. O ramo de excitação está deslocado para esse lado aqui. E a resistência REQ e a reatância XEQ é justamente R1 mais R2', XEQ é X1 mais X2', ok? A corrente que vai circular nesse rolamento aqui é justamente ICC, ok? É ICC que vai circular aqui. Qual é a consideração que a gente pode fazer aqui, né? A corrente de excitação nesse transformador, a gente pode desprezar, tá? Porque ela é muito pequena em relação à corrente nominal do transformador. Já que o transformador, o valor ICC, ela vai ser composta pela corrente nominal e o valor e a corrente de excitação, a corrente nominal é muito superior, então a gente acaba desprezando, tá? esse ramo de excitação aqui, tá? Então o nosso circuito fica apenas assim, ó. Fica apenas as duas resistências, tá? E as duas reatâncias aqui embutidas, que a gente chama de REQ e XEQ. Então, a gente deve descobrir REQ e XEQ para esse circuito aqui. O que é que a gente tem de informações, né? A gente pode primeiramente calcular, ó, a impedância. Esse ZCC aqui, na verdade, ele é a impedância, tá? De entrada. Deixa eu colocar aqui só um destaquezinho. Vou colocar um destaque para a gente conseguir acompanhar melhor, tá? Então, esse ZCC aqui, ó, é a impedância de entrada. Tá? A impedância de entrada é a tensão da fonte dividida pela corrente. Então, é como se tivesse aqui uma impedância equivalente que a gente chama de ZCC. Ok? Então, é fácil calcular, né? Basta pegar a tensão que a gente encontrou aqui, dividir pela corrente que a gente está medindo no instrumento. A gente tem a nossa impedância de entrada. Eu posso também determinar, ó, diretamente já aqui, ó, a resistência equivalente. Como é que eu faço isso? O watímetro me informou a potência ativa. Então, a potência ativa do circuito, quem é que consome? É a parte resistiva do meu circuito. Então, se eu pegar a potência ativa e dividir pela corrente ao quadrado, vocês lembram dessa fórmula, né? A fórmula da potência no resistor é RI ao quadrado. Então, vem dessa fórmula, tá? P é igual a RI ao quadrado. Deixa eu colocar ela aqui. Essa fórmula aqui, ó. PCC é igual a RI ao quadrado. Certo? Sendo que o I ao quadrado nesse caso é o ICC. Tá?
E o R aqui é o R aqui. Ok? Isolando aqui o ICC, o R aqui, a gente obtém essa fórmula aqui. Ó. Então, diretamente já acha o valor da resistência equivalente do circuito. Para a gente achar o X aqui, a gente recorre à fórmula lá da impedância, tá? No formato lá de número complexo, tá? Isso aqui é equivalente ao triângulo lá de Pitágoras, ok? Então, eu vou colocar essa fórmula aqui para a gente entender melhor. Essa fórmula aqui vamos lá. O ZCC aqui. O ZCC. Vamos lá ver se responde o computador, né? ZCC ao quadrado é igual a REQ ao quadrado mais XEQ ao quadrado. Vamos lá. Não vai responder? Pronto. Essa fórmula aqui, a gente lembra lá de circuitos elétricos, é a fórmula para a gente calcular o módulo de impedância qualquer no circuito, né? Então, o módulo de impedância no circuito, ela é obtida fazendo o triângulo retângulo, calculando a hipotenusa, né? Só que os nossos ZCC já foi obtido aqui em cima, tá? E o RQ foi obtido por essa equação aqui. Se a gente isolar o x aqui, a gente obtém, ó, a fórmula do x aqui. Okay? E a gente calculou agora dois parâmetros, bem fácil, né? Isso. Dois parâmetros, o RQ e o x aqui. O RQ e o x aqui, a gente não tem isoladamente o R1 e o R2, né? Então a gente faz essa aproximação aqui, ó. R1 vai ser igual a R2', que vai ser igual ao RQ dividido para 2. Em outros termos, divide o RQ para 2 e diz que R1 é igual a R2', que é igual a essa metade. Tá? Ou seja, R1 é igual a R2'. Vamos lá colocar no circuito equivalente novo. Circuito equivalente. R1 é igual a R2', que é igual a metade do RQ, que a gente calculou aqui. Tá? O RQ que a gente calculou aqui. Mesma coisa com o X1. X1 é igual a X2', que é igual a metade do X aqui que a gente obteve aqui. Certo? Então esse foi um ensaio de curto-circuito. Então continuando aqui, um ensaio de circuito aberto. Voltando aqui para a imagem do transformador. O ensaio de circuito aberto, a gente deixa o lado de alta aberto e liga os instrumentos no lado de baixo. Diferente do outro ensaio de curto-circuito, esse ensaio aqui ele é feito no lado de baixa tensão, tá? Porque nesse caso a gente vai monitorar a tensão nominal do nosso transformador. A gente precisa nesse ensaio colocar um watímetro, um amperímetro e um voltímetro. Okay? A gente coloca uma fonte aqui e ajusta essa fonte para ter o valor nominal do lado de baixo. Tá? Então, esse é um dos motivos da gente fazer esse ensaio no lado de baixo. Porque fazer esse ensaio no lado de alta requer que a gente ajuste, que a gente utilize valores nominais de tensão aqui no lado de alta. Então imagine você fazer usar um transformador dos 380, 13.800 volts. Então você teria que colocar uma fonte aqui de 13.800 volts, que muitas vezes é impraticável fazer esse tipo de ensaio. Né? Ele pode ser feito no lado de alta, só tem essas restrições.
No lado de baixo a gente ajusta a tensão nominal no transformador e verifica quais são as medições do amperímetro, do voltímetro, que obviamente vai marcar a tensão nominal aqui, e do watímetro, que vai marcar a potência ativa no circuito. Okay? Então vamos verificar como é que fica o nosso circuito equivalente. Né? Mais uma vez, a gente não está usando o circuito T equivalente, a gente está usando o circuito simplificado. A gente tem uma fonte com tensão nominal aqui, a gente tem em circulação aqui uma corrente que serve apenas para magnetizar o transformador. Lembra que o lado de alto está em aberto, então essa corrente que circula aqui é apenas uma corrente de magnetização, é muito pequena. Se você considerar que essa corrente é pequena o suficiente, as tensões deixadas aqui em RQ por causa dessa corrente pequena e em XEQ por causa da corrente pequena são pequenas comparadas com a tensão no ramo de excitação aqui. Ou seja, esse aqui, vamos supor, tem 220 volts, aqui vai chegar aproximadamente 220, porque as quedas de tensão aqui são muito pequenas. Então a gente pode desprezar o RQ e o XEQ. Nosso circuito se reduz então a esse circuitinho aqui, ó. Uma fonte, o resistor RC e o reator XM em paralelo. Tá? Então com base nesse circuito aqui a gente pode fazer os nossos cálculos. Como a gente tem circuito paralelo aqui, é melhor a gente trabalhar com o conceito de admitância ao invés do conceito de resistência diretamente. As contas ficam bem mais fáceis. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é a impedância equivalente vista aqui da fonte, eu posso trabalhar com o conceito de admitância equivalente. Então, a admitância, a gente lembra lá de circuitos elétricos, ela é o inverso da impedância. Então, ao invés de a gente fazer VCA sobre ICA, que seria, aqui é VCA, tá? Deixa eu ajustar aqui. Eu ajusto depois nos slides, aqui é VCA, que seria a tensão na fonte. Então, se eu ajustar aqui VCA, fizer VCA sobre ICA, eu obtenho a tensão, obtenho a impedância equivalente. Se eu fizer ICA sobre VCA, eu obtenho aqui a admitância equivalente vista da fonte. Okay? Logo eu posso fazer o seguinte. Vou guardar esse valor aqui, tá? Calculei ele, guardei. Vou determinar então, a partir dos valores que eu achei da potência de circuito aberto, que são as perdas de circuito aberto, eu posso obter o valor da resistência do núcleo, tá? Essa resistência aqui, lembrando que ela está sendo vista do lado de baixa tensão, ok? Então, vou chamar aqui de RC duas linhas, tá? Imaginando que o nosso primário seja o lado de alta. Então, a gente já está calculando o RC duas linhas referido ao secundário. Okay? Eu espero que isso esteja claro, porque a gente está trabalhando que o nosso secundário, supondo que o nosso código secundário seja o lado de baixa tensão. Então, basta fazer, usar aquela fórmula, a fórmula da potência envolvendo tensão e resistência, né? Que seria essa aqui. Vamos lá. Potência é igual a V ao quadrado sobre R. Deixa eu aparece aqui. Potência é igual a V ao quadrado sobre R. Então, no nosso caso, a potência é o PCA. E a nossa tensão é o VCA. Tá? Um pouco lento aqui por causa da gravação. E a resistência é o nosso RC
duas linhas, tá? Vamos ver se responde aqui. Tá um pouco lento. É o nosso RC duas linhas, ok? Então, essa fórmula aqui, ó, essa fórmula aqui é o que dá origem a essa aqui. Basta a gente isolar o RC duas linhas do circuito, certo? Para a gente calcular o nosso XM, a gente precisa inverter esse RC duas linhas e obter a condutância do circuito. A condutância do circuito, condutância lá nos circuitos elétricos é o inverso da resistência. Então a gente obtém a condutância e depois a gente aplica, ó, nessa fórmula aqui embaixo, tá? Essa fórmula aqui é similar à fórmula lá para a gente achar o módulo da impedância, que a gente está utilizando o módulo da admitância. Porque se a gente usasse o módulo da... Se a gente fizesse tudo isso aqui com impedância, resistência e reatância, esse cálculo aqui ia ficar um pouquinho mais complicado, tá? Não ia ficar tão fácil assim, tão intuitivo de a gente entender, né? Então vamos ver aqui de onde é que vem essa fórmula. Vou escrever aqui. A admitância ao quadrado é igual a condutância ao quadrado mais... Opa, errado aqui, peraí. A admitância ao quadrado é igual a admitância ao quadrado é igual a condutância ao quadrado vamos ver se responde aqui. Então tá aqui a fórmula, certo? Isso aqui é a fórmula para a gente achar o módulo da admitância, tá? É a parte real mais a parte imaginária. Esse IBM aqui é o inverso de XM, tá? Ó. O GC é o inverso de RC, ok? Então, a partir dessa equação aqui, a gente pode isolar BM, porque os outros valores a gente já tem, calculou aqui em cima, tanto a impedância, desculpe, tanto a admitância como a condutância, a admitância YAC e a condutância GC, GC duas linhas. Então, a partir daqui a gente pode achar o valor de XM duas linhas, fazendo o inverso da nossa... o nome disso aqui, pessoal, é suscetância, tá? Suscetância é o inverso da reatância no circuito. Então, o inverso de BM, a gente tem a nossa reatância XM. Pronto, então, dos dois ensaios, curto-circuito e circuito aberto, a gente obteve todos os parâmetros do transformador, tá? Então, vamos... depois a gente pode explorar um exemplo, tá? Dos ensaios. E vou mostrar aqui um exemplo, posteriormente, de uma aplicação de um ensaio transformador. O rendimento e a regulação do transformador, tá? Rendimento a gente viu que é justamente a potência de saída sobre a potência de entrada, né? Uma forma mais prática ainda de calcular o rendimento é usando essa aqui. Tensão no secundário, corrente no secundário, fator de potência.
dividido por tensão do secundário, corrente no secundário vezes fator de potência, mais as perdas. Essas perdas do núcleo aqui, gente, é o PCA. E essas perdas no cobre aqui é o PCC. Okay? Vou registrar isso aqui. Vou colocar aqui embaixo. Então, PCA, as perdas no núcleo, e o PCC são as perdas no cobre. Certo? Então, a gente precisaria da corrente na carga, a corrente no secundário, na saída secundária, tensão na saída do secundário, fator de potência ali no secundário, e a gente adiciona ali no denominador as perdas no transformador. A gente obtém um rendimento do transformador. O rendimento, a gente pode perceber, depende muito do carregamento do transformador. Então, se o transformador não tiver com carga nominal, a gente percebe o seguinte, que esse numerador aqui ele vai cair. Tá? O ideal é que quanto maior, mais próximo do nominal o transformador estiver operando, melhor. Porque essas perdas aqui, ó, a perda no núcleo é fixa. A perda no cobre ela varia também com a corrente que passa ali no secundário. Então, se a gente trabalhar perto da tensão da corrente nominal, do carregamento nominal do transformador, esse termo aqui ele acaba sendo maior do que esses dois. Então, esse número aqui se aproxima muito de 1, ou seja, de 100%, né? Essa divisão acaba ficando somente esse termo sobre esse termo aqui, já que esses dois acabam sendo pequenos em relação a esse. Então, acaba se aproximando muito de 100%. Então, quanto mais próximo do carregamento nominal, melhor para o transformador. Quanto mais próximo do vazio, assim, o transformador com baixo carregamento, o rendimento dele também cai. A regulação do transformador, tá, é outro conceito que é muito empregado nos sistemas com transformador, que é justamente quanto de tensão o transformador consegue transferir para o secundário. E quanto de tensão fica ali retido no transformador. Então a forma seria a tensão no secundário de vazio. Então vamos supor que você energizou o transformador, mediu lá a tensão de vazio dele, não está alimentando nada, tá? Secundário. E depois você energizou ele e colocou a carga nominal. Então você vai verificar qual foi a variação da tensão, dividir pela tensão de vazio, de carga, e olhar o quanto, isso é em percentual. Tá? Então o ideal é que isso aqui seja 0. Indicaria que toda a tensão que entrou no transformador foi convertida para uma tensão no secundário. Não ficou nenhuma queda de tensão retida internamente nas reatâncias do transformador. Só que na prática isso não é verdade. Na prática sempre fica um pouco de tensão retido lá nas reatâncias e na resistência. E isso aqui acaba sendo maior do que 0. Okay? Então esse é um indicador da influência direta das reatâncias e das impedâncias do transformador na transferência de tensão do primário para o secundário, na transformação. Diferente disso aqui, tá, do rendimento, o rendimento envolve mais ali a questão das perdas, né? O quanto de potência está sendo desperdiçado ali. Isso aqui indica o quanto de tensão está deixando de ser transformado no nosso trafo, tá? Nosso transformador. Então, para a gente concluir o estudo de transformadores reais, de ensaio, eu trouxe esse tópico aqui que é a saturação do núcleo, né? A gente viu que o nosso núcleo transformador, durante o processo de magnetização, o núcleo a gente precisa colocar corrente elétrica ali, né, para magnetizar através do enrolamento primário. Essa magnetização chega um momento que ela satura, ou seja, quanto mais corrente a gente colocar ali, não adianta mais colocar muita corrente, o campo magnético criado lá dentro não se concentra tanto assim como no começo da magnetização, tá? Então a curva de magnetização fica desse jeito aqui, ó. Lembra a nossa curva de Hystéresis, né? Então fica nesse formato aqui. É linear só nesse trecho aqui, mas aqui acaba sofrendo uma curvatura. Esse ponto aqui é o ponto de joelho do nosso transformador. Usando esse gráfico aqui da saturação, tá? Que isso aqui é corrente por fluxo, tá?
a gente pode comparar com a tensão aplicada no primário, esse gráfico aqui, tensão é esse tracejado, e esse aqui é o fluxo, tá? Lembrando que os dois são defasados, porque a gente tem que o nosso enrolamento, na verdade, é um indutor, ele defasa ali a tensão em 90 graus da corrente, tá? Então, a corrente está atrasada em 90 graus, considerando ali um transformador ideal. A partir disso aqui, considerando a nossa saturação, a nossa corrente tem esse formato aqui, ó. A corrente de magnetização no circuito tem esse formato aqui. Olha só, a tensão ela é uma senoide bem feitinha, o fluxo também é uma senoide, mas a corrente acaba assumindo esse papel aqui por causa do processo de saturação, né? A gente consegue perceber por quê. Nesse ponto aqui, ó, seria linear, então é onde a curva parece uma senoide, né? A curva parece uma senoide nesses pontos aqui, ó. Se eu tentar replicar uma linha aqui, ó, deixa eu fazer isso aqui. Se eu colocar uma linha aqui até esse ponto, que é onde começa a saturação, o nosso gráfico ele ainda se comporta como uma senoide, mais ou menos, né? Desse ponto para esse aqui. Lembrando que aqui é a corrente, tá? Ó. Então aqui é a corrente. Conforme o fluxo aumenta, a corrente também tem que aumentar, tá? A partir desse ponto aí, quando o gráfico começa a fazer a curvatura, a corrente já se distorce, tá? Então, um aumento grande, para um pequeno aumento do fluxo, né? O fluxo aumenta pouco aqui. Olha quanto aumenta de corrente. Então, vou colocar aqui. Olha só quanto aumenta de corrente. Então, para esse pequeno aumento de fluxo, que é dessa linha aqui até essa ponta aqui, ó, não está marcado, a gente tem esse aumento aqui de corrente. Então, o que é que isso nos indica, né? Indica que eu preciso tomar cuidado durante o processo de energização do transformador. Isso aqui vai determinar, basicamente, qual é a tensão nominal do meu transformador. Porque quando eu operar com a tensão nominal, o fabricante disse, até esse valor de tensão nominal, a gente garante que a corrente no transformador, de magnetização do transformador, vai ser a corrente adequada, a corrente necessária para suprir o transformador, para suprir a magnetização. Se a gente aumentar mais a tensão aqui, se a gente aumentasse mais a tensão aqui, deixa eu colocar um outro exemplo. Vou colocar aqui uma outra linha. Vamos supor agora que eu coloque aqui colocar uma outra linha aqui. Eu colocar essa tensão operando aqui, ó, nesse ponto. Agora a gente obtém, ó, uma corrente nesse valor aqui, que nos daria, esse gráfico aqui já estaria totalmente diferente, então uma distorção muito maior aqui. Sabe? Esse gráfico, essa corrente de pico aqui, ó, esse ponto que a gente tem aqui, teria que subir para cá. Então a corrente aumentou muito. Então cada vez que a gente aumenta a tensão nominal de entrada no transformador, além da tensão nominal dele, a gente acaba criando uma distorção na corrente de magnetização que pode vir a ser muito maior do que a corrente que o transformador necessita para funcionar adequadamente. Pode inclusive se danificar. Tá? Outro problema que pode ocorrer no nosso transformador vem da fórmula lá do fluxo, certo? Deixa eu colocar aqui destacado. Lá. Então aqui essa forma do fluxo, lembrando que o fluxo agora é senoidal, certo? A forma do fluxo é o valor máximo da tensão aplicada dividido pela frequência e o número de voltas no primário. Então, esse ômega aqui ele é a frequência da rede. Então a nossa rede elétrica tem 60 Hz. O transformador, tá? Se ele for projetado para 60 Hz,
esse valor aqui, esse número aqui, que é a amplitude, esse valor de pico aqui do fluxo, tá? Ele vai ser adequado para 60 Hz. Ele vai estar, o fabricante disse, olha, determinou para 60 Hz, tem que estar com essa frequência aqui, ó. O valor de pico vai ser o valor adequado, que a corrente do nosso transformador de magnetização não vai exceder muito o valor nominal, o valor adequado do circuito. Caso a gente pegue esse transformador para 60 Hz e reduza, aplique ele em um sistema de frequência diferente, de frequência menor, por exemplo, vamos supor que você leva esse transformador lá para o Paraguai, onde o sistema é de 50 Hz, a gente vai reduzir esse denominador. Reduzindo esse denominador aqui, o que é que a gente faz com o valor de pico do fluxo? Aumenta. Então é o mesmo princípio lá de aumentar a tensão. A gente acaba aumentando o valor do fluxo aqui, ó, necessário para operar a 50 Hz. Isso também vai aumentar o valor da corrente de magnetização do circuito, ó, certo? O valor de pico do fluxo agora aumentou, não está mais aqui, está aqui em cima. Então isso implica num fluxo maior aqui, ó, certo? Que implica numa corrente maior. Então o mesmo problema pode acontecer. Se a gente aumentar a tensão do transformador ou diminuir a frequência da operação, a frequência da rede elétrica, a gente pode aumentar a corrente do transformador para um valor que pode ser que ele não suporte, tá? Pode ser que ele se danifique no processo. Então, quando for usar um transformador de uma frequência para outra, deve-se também regular a tensão, o numerador aqui, tá? Para um valor cuja essa divisão aqui não exceda muito o fluxo, no núcleo do transformador, para que a corrente também não cresça bastante, não cresça muito. Okay? Esse gráfico aqui eu trouxe, vou dar uma olhada nele aqui. Eu trouxe para ilustrar a questão das harmônicas no transformador, tá? Que é uma coisa que a gente vai abordar lá no transformador trifásico, mas eu vou já destacar aqui. Nossa corrente tem esse formato aqui, é distorcido. Então, isso indica a presença de harmônicas no transformador, por causa das imperfeições, por causa da não linearidade do fluxo magnético, do processo de magnetização. Ou seja, tem essa saturação aqui, isso provoca harmônicas. Então, o que seria harmônica, né? Repare nesse sinal aqui, é um sinal que se repete, é periódico, né? Quando chega esse ciclo aqui, ele volta a se repetir, só que ele não é uma senoide, não é um sinal que a gente conhece, a gente não consegue representar ele facilmente por uma expressão matemática. Mas, se a gente passasse num instrumento chamado analisador de frequência, ele consegue perceber quais são os subsinais que existem nesse sinal aqui. Tá? Então, por exemplo, esse sinal aqui ele é composto por esse sinal senoidal com uma frequência dessa natureza aqui, esse outro sinal com uma frequência um pouco maior, e esse sinal aqui principal. Esse aqui é chamado de fundamental, e esse aqui são chamados de harmônicas, esses dois aqui. Tá? Então, são esses sinais aqui que são indesejados nos sistemas, tá? Elétricos. Então, isso aqui, os circuitos eletrônicos, fontes chaveadas, inversores de frequência, transformador, máquina de solda, vários aparelhos criam harmônicas na rede elétrica. Essas harmônicas aqui elas acabam se distribuindo por todo o sistema de distribuição. Tá? Elas só são eliminadas utilizando alguns aparelhos chamados de filtros ativos, que eles ativos ou passivos, eles absorvem essas frequências aí e impedem que se danifiquem, que se ocorra algum tipo de dano, né? Por exemplo, no transformador, a terceira harmônica do transformador pode amplificar muito a corrente no processo de energização. Pode ou não, tá? Pode acontecer ou não no processo de energização. Em algumas aplicações, por exemplo, os motores, as harmônicas podem provocar vibrações dos motores e desgastar muito mais a parte mecânica do motor, já que está vibrando ali, ocorre um desgaste maior nos mancagens do motor e isso reduz a vida útil do motor. Tá?
Então foi só para isso que eu trouxe, mas posteriormente a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente entrar no assunto de transformadores trifásicos.